Olá, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho. Para hoje, a Prof deixou na plataforma Plural uma atividade avaliativa de matemática. Preste bem atenção no que eu vou te explicar. Essa prova de matemática você deve imprimir, resolver, tirar a foto e mandar para mim no meu e-mail até às 19 horas, até às 7 da noite. Essa prova tem que estar no meu e-mail, tá? Então, faça a prova, imprime, resolve e manda. Prof, tô sem impressora, acabou a tinta, deu algum problema? Tudo bem. Copia na folha do caderno de matemática, tira a foto e me manda. Por favor, foto legível. Eu vou corrigir um por um, foto legível dessa atividade de matemática, por favor, tá? Senão vai ficar bem complicada a minha vida aqui para corrigir, porque eu recebo umas fotos muito desfocadas. Então, aponta bem o lápis para aparecer bem os números ali, para eu conseguir enxergar, tá bom? Para ciências, a prof deixou para vocês da página 230 a 237. Então, vamos dar uma olhada no livro que eu deixei aqui para vocês. A gente vai falar sobre a água e as atividades humanas, aqui na 230, e as atividades que vão ter ali até a 237. Muito bem. Então, a gente vai ver aqui sobre a água e as atividades humanas. A gente estava falando sobre a água, o ciclo da água, né? A água evapora, condensa, chove novamente, se infiltra na terra. É todo esse ciclo que a gente já aprendeu, o ciclo da água. Então, veja, a água também é utilizada em várias atividades do ser humano. Por exemplo, na agricultura, essa água que vai molhar as plantinhas para que elas consigam crescer, se desenvolver. E a gente tem ali o que comer também, né? Na criação de animais, a água é utilizada, os animais têm que beber água também, né, galera? Então, a água vai ajudar o animal a se desenvolver. Por exemplo, frangos, né? Criação de frangos, criação de gado, de suínos, né? Então, essa água vai ser responsável também ali pelos animais consumirem e a gente também ter o que comer. A água também é usada na indústria, né? Transformando matéria-prima. A água utilizada, tem ali uma foto no livro, na página 230, sobre o mármore, está sendo cortado, está sendo lapidado com a água. Então, as indústrias também usam a água, né? A gente também usa água para fazer energia elétrica, a gente tem Itaipu, aqui no Paraná. Então, a água ela é represada, o movimento dessa água, quando ela é solta, né? Ela é represada, ela é presa ali numa espécie de piscina, quando ela passa por aqueles buracos ali, ela passa com uma força muito grande, move turbinas ali, né? São turbinas e pás que ela mexe, faz com que gire e se forme, então, energia elétrica. Então, a água também é usada para isso. Outras atividades humanas que também usam água é o transporte, né? As pessoas usam barcos para se transportar de um lugar para o outro, tem lugares que ficam isolados, principalmente na região norte, a gente conhece ali. A água é usada como transporte, na região nordeste também, a gente vê bastante, né? E também para a pesca, a água também é utilizada, né? As pessoas vão em rios e mares, vão pescar, né? E também é o alimento que a gente usa. No nosso dia a dia, a gente também consome água, escova o dente, toma banho, né? A gente cozinha, faz a comidinha. Então, a água tem que ser tratada, tem que ser uma água potável. Não dá para pegar qualquer água para a gente beber, tomar banho, escovar o dente. Então, a água, ela é tratada, né? Nas cidades, a gente tem estações de tratamento de água, que é chamado de ETA, Estação de Tratamento de Água. Então, a água, ela é capturada, ela é pega, essa água, ela é levada para várias piscinas que vão receber vários produtos diferentes para deixar aquela água potável. Aqui em Curitiba, a gente tem a Sanepar, ela faz o saneamento, né? Ela é responsável por tratar essa água para chegar nas nossas casas. No próximo ano, no sexto ano, vocês vão estudar bastante ali o tratamento de água nas estações de tratamento, como ela é feita, tá? Então, esse conteúdo eu já sei que vocês vão ver no sexto ano. Se prepara que vocês vão ver lá, tá bom? Na página 232, a gente começa a falar sobre o ciclo hidrológico, né? Que ele vai influenciar as atividades humanas. Então, eu vou fazer uma leitura para vocês dessa página 232, 233, e a gente já vai comentando.
Então, diz aqui, ó, a escassez de chuva, por exemplo, pode comprometer o desenvolvimento, a reprodução das plantas, causar a morte de animais, reduzindo assim a produção de alimentos para a população. Isso ocorre porque tanto as plantas quanto os animais precisam de água para se desenvolver, a gente já viu isso. Vimos que a água da chuva reabastece os reservatórios, como rios, né, lagos também. Durante o período de seca, geralmente o nível da água dos reservatórios diminui, prejudicando capacitação, distribuição de água. Lembra, gente, que agora há pouco tempo a gente estava sem quase nada de chuva aqui na nossa região, e por conta da falta de água, teve rodízio de água em vários bairros. Então, tinha dias que faltava água nas casas. Por quê? Porque o nível de água dos rios estava muito baixo, porque não chovia. Então, aquela água não era ali. Novamente, não enchia o rio, estava muito baixo. Tinha regiões que já estavam bem secas, né? Por falta da chuva, né? Dessa água que tinha que encher novamente os reservatórios de água. Então, a água utilizada nas usinas hidrelétricas também é proveniente de reservatórios de água, abastecido pela chuva. Claro, galera, são água dos rios que elas são represadas e usadas na energia elétrica. Se não chove, não tem água, né? Dessa maneira, a falta de chuva pode reduzir o volume de água nos reservatórios e prejudicar a geração de energia elétrica. A gente pode começar a ter falta de luz, né? Quando diminui muito a água. O baixo nível da água nos rios durante o período de seca também pode prejudicar a pesca e a navegação. Claro, galera, está seco, como é que o barco vai passar para levar uma pessoa de um lugar para o outro? Não tem como, né? A pesca também. Poxa vida, muitos peixes acabam morrendo até pela falta de água, não é verdade? Muito bem. A vegetação e o ciclo da água. Então, vamos olhar a imagem da página 234. Está falando ali sobre o desmatamento na imagem. Tem poucas plantas e tudo ali em volta foi devastado. Então, olha lá, as plantas, assim como os outros seres vivos, participam do ciclo hidrológico. Além de absorver a água do ambiente, elas liberam vapor de água por meio da respiração e da transpiração. Por meio da fotossíntese, as plantas absorvem o gás carbônico do ambiente e liberam o gás oxigênio. Dessa forma, a retirada da vegetação de um local reduz a quantidade de vapor de água na atmosfera, influenciando o ciclo hidrológico. Nesse caso, reduzindo a ocorrência de chuvas. Além disso, a retirada interfere na qualidade do ar atmosférico, interferindo na composição de gases e de vapor de água, por exemplo. Galera, tem ali uma foto, uma vista aérea do desmatamento lá no Mato Grosso. Várias regiões foram desmatadas. Quando não tem árvores, não tem vegetação, não vai acontecer o quê? A planta, ela transpira. A planta, ela também é responsável por essas gotículas de água voltarem para a atmosfera. Se não tem planta, não vai fazer isso. Então, vai diminuir as chuvas também. Lembra, eu falo para vocês, a planta não é responsável apenas, a planta tem ar limpo, tem que ter árvore para ter ar limpo. Já falei para vocês, responsável pela limpeza do ar é o oceano, não é a planta. Porém, ela é responsável pela diminuição do aquecimento ali da região. Ela vai deixar a temperatura mais amena. Sempre que a gente passa numa região com muitas árvores, pode ver que é um pouquinho mais frio, porque baixa a temperatura. Então, as árvores são responsáveis também por manter uma temperatura melhor para a gente conseguir sobreviver. E também por fazerem essa transpiração, né? Respira, expira, transpira. Nessa transpiração das plantas, elas também devolvem ao ambiente as gotículas de água para poder novamente ter a chuva. Se não tem, não tem chuva. Isso é muito complicado. Bom, gente, voltei. Então, como a gente estava falando, que a vegetação, então, ela influencia esse ciclo hidrológico, né? De outras maneiras também. Raízes das plantas localizadas à beira de rios dos cursos de água, chamada de mata ciliar, ajudam a manter as partículas do solo unidas, reduzindo o carregamento delas para dentro dos corpos d'água. A retirada da mata ciliar deixa o solo desprotegido, facilitando o carregamento de partículas para outros cursos de água, que resulta no chamado assorreamento. Assorreamento dos corpos d'água reduz a profundidade deles, afetando plantas e animais aquáticos. Galera, traduzindo. Toda a mata que fica em volta dos rios, ela é importante para não deixar pedaços de terra irem para dentro desse rio.
Esses pedaços de terra que vão entrando para dentro do rio são levados e muitas vezes vão acumulando, deixando o rio menos fundo. E as plantas que ficam lá no fundo vão sendo soterradas, os peixes que também vivem em uma profundidade maior também vão ter dificuldade para sobreviver. Então, vão ter que mudar de lugar, vão ter que sair dali e procurar outros lugares. Então, é muito importante que a gente mantenha a vegetação em volta ali dos rios, justamente para segurar um pouco essa saída da terra que vai ali sendo levada adiante. Além de contribuir para a conservação dos cursos de água, a cobertura vegetal favorece a infiltração e retenção de água no solo. Retirada da cobertura vegetal diminui a capacidade do solo de absorver e reter a água, o que torna mais seco e, consequentemente, prejudica o abastecimento de reservatórios de água subterrânea. Galera, se a gente ficar tirando toda a vegetação, o solo vai ficar muito arenoso, vai ficar muito seco. É importante que a gente mantenha a vegetação, porque são as raízes das plantas que vão ali sugando a água, vão puxando a água também. Toda essa vegetação ajuda para conservar o solo, para ele não ficar empobrecido, tá? E protege também as águas que tem em rio subterrâneo, são águas subterrâneas que a gente tem. Então, essa vegetação vai ajudar a manter também. Nós temos atividade da página 236 e 237 para a gente fazer. Na página 236, ele fala assim: a retirada da cobertura vegetal do solo contribui para reduzir mais água nas torneiras. Explique com suas palavras o que o autor da manchete quis dizer. Galera, vocês têm que lembrar aqui para responder. A retirada da vegetação dificulta a infiltração da água da chuva no solo, tá? E vai o quê? Diminuir as águas subterrâneas, isso compromete o abastecimento da água da população. A gente acabou de falar isso na outra página, né? Circule a palavra que completa adequadamente o texto, de acordo com o que está representando na imagem abaixo. Olha ali a chuvinha, olha ali as árvores todas cortadas ali próximo do rio, olha ali pedaços de terra caindo na água. Então, a retirada da mata ciliar pelo desmatamento, né, galera? Que vai retirar o desmatamento. Favorece o quê? O assoreamento. O que é isso? Terra que vai para dentro do rio, provocando a redução da profundidade desse rio e afetando os seres vivos aquáticos. Esse processo pode ser intensificado, ficar maior pela ocorrência de chuvas. Claro, quando chove, toda aquela terra é empurrada para dentro do rio, né? Vamos lá. O quadro ao lado mostra a quantidade de água consumida em algumas atividades desenvolvidas pelo ser humano. A irrigação, 792,1 metros cúbicos por segundo. Abastecimento urbano, 99,2. A indústria, 101,7. Uso animal, 125,1. Esse caderno construiu um gráfico de colunas com os dados apresentados no quadro. Galera, gráfico de colunas deixa eu dar um exemplo de gráfico de colunas para você. Deixa eu ver que eu acho que eu tenho em matemática um gráfico de colunas, em português também. Lembra que matéria que eu estava vendo com vocês que eu vi um gráfico de colunas? Deixa eu mostrar aqui um gráfico de colunas. É aquele das barrinhas. Ah, acho que foi em geografia que tinha um gráfico de colunas. Espera aí. Foi em geografia? Aqui, ó. Isso daqui é um gráfico de colunas, tá? Gráfico de colunas. Você vai criar um gráfico de colunas sobre justamente esses itens dessa tabelinha aqui, tá bom? Aí você coloca lá. Você vai ter que fazer até 800, tá, galera? Então, você pode fazer de, sei lá, 50 em 50, 50, 100, 150, 200, tá? Pode ser, daí você consegue marcar ali, ok? Com base nas informações, complete a frase a seguir. Em 2017, que é o ano que aparece na tabela, a tararã foi a atividade realizada pelo ser humano que consumiu o maior volume de água. Qual consumiu o maior volume de água, galera? Irrigação. Já o tararã foi a atividade que consumiu o menor volume de água. Qual é o menor? Abastecimento urbano.
O volume de água consumido nas residências e hospitais, nas escolas, pode ser reduzido se utilizarmos a água de maneira consciente. Deixe abaixo algumas medidas que contribuem para evitar o desperdício da água. Galera, fechar a torneira enquanto a gente ensaboa a mão ou enquanto a gente escova o dente. Fechar o registro dali da água, né, a torneirinha, ao ensaboar o corpo durante o banho. Consertar vazamentos é importante para não desperdiçar. Reaproveitar a água da chuva para lavar a calçada, por exemplo, né? Não ficar morando no chuveiro, reduzir o tempo do banho, isso é importante, né? Reduzir as descargas do vaso sanitário também são importantes para que a gente consiga economizar a água, certo, pessoas bonitas? Então, olha só, para ciências está encerrado e está encerrado esse capítulo da água. Lembre-se que eu já dei trabalhos, eu dei 2 trabalhos sobre a água. Então, amados da prof, eu não vou dar avaliação de ciências agora, porque a prof deu 2 trabalhos, valia bastante nota, então a prof não vai dar avaliação para ciências, para esse conteúdo da água, tá? Porque a gente já fez 2 trabalhos importantes. Ciências a gente também terminou. História, Ciências e Geografia, tá terminado aqui o livro, português também, tá? Então, esse livro aqui, do módulo 2, a gente acaba, só fica para matemática para usar mais tarde, tá bom? A gente vai começar depois daí o módulo 3, tá bom? A gente deixou para hoje também, então, tá lá na plataforma, a aula de filosofia. Na aula de filosofia, deixa eu dar um ponto. Enter aqui. Vou abrir no Chrome. Pouquinho, gente, que eu acho que é aqui de novo. Ó, gente, chegou uma coisa aqui, eu tive que parar o vídeo para chamar, tá? Muito bem. Pessoas bonitas, então olha só, a prof deixou para hoje, deixa eu mostrar para vocês. Ai, vamos lá, guia do Chrome. O mito da caverna. Ok. A prof deixou esse vídeo aqui que vocês estão vendo agora, chamado O Mito da Caverna, para vocês assistirem, tá? Vão assistir esse vídeo e fazer uma rotina de pensamento valendo nota em filosofia. Olha que bacana! Imaginamos um bando de prisioneiros numa caverna desde o dia em que nasceu. Galera, ele tá musicado, tá? Então você tem que prestar bastante atenção, já que ele tá musicado, ele tá contando a historinha que Platão contava. É o mito da caverna de Platão. Ele usou essa historinha para fazer as pessoas entenderem aquela ideia que ele estava tendo sobre algo que você vai ter que ver e me contar. Não posso te dizer o quê. Certo, pessoas bonitas? Então, você vai assistir essa historinha. Tem um outro aqui. Deixa eu ver se era esse que era legal. Lavar as mãos é a melhor forma de cuidar. Se você quiser ver depois, você pode. Deixa eu pular. Pelo menos 20... Platão é considerado um dos principais pensadores da história. O filósofo grego foi discípulo de Sócrates, com quem aprendeu a discutir os principais problemas nas virtudes humanas. Após a morte de Sócrates... Esse videozinho é bem legal, ele é todo desenhado também explicando, tá? Mas aquele outro vídeo que a prof deixou com a musiquinha é o vídeo que eu indico para hoje, para vocês verem o mito da caverna de Platão, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui. Você vai escutar a musiquinha, vai ver, então, o videozinho. Deixa eu fechar aqui. E vai fazer a rotina de pensamento que a prof vai deixar, que é aquela do sorvete de casquinha. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui para mostrar para vocês. Aqui. Essa, deixa a prof mostrar, que eu tô vendo, mas vocês não. Uma janela. Essa. Aqui. Então, essa rotina de pensamento tá na plataforma, vocês têm que fazer essa rotina aqui do sorvete de casquinha. O tema é o mito da caverna de Platão. E aqui vocês vão colocar as informações no seu sorvete. Não esquece de pintar ele bem fraquinho antes para poder escrever
aí todas as informações que você vai conseguir sobre o videozinho que eu deixei para hoje, ok? Então, para hoje temos a avaliação de matemática que você imprime ou copia, tira foto e me manda até as 7 da noite no e-mail. Temos essa rotina do sorvete de casquinha depois de você escutar o videozinho de 7 minutos, eu acho que tinha, 2 minutos, um videozinho bem curtinho ali sobre o mito da caverna de Platão. E para ciências a gente fez junto as atividades sobre a água. Terminamos esse módulo 2 todo, tirando matemática, a gente sabe que vai usar depois, mais tarde, algumas coisas. Certo, seus lindos? Então, tá acabado aqui. Conseguimos, pessoas bonitas. Então, para hoje, eu deixo o meu beijo para a Laura e para a Letícia. A Letícia não estava na aula segunda, hein? Então, tô com saudade. Parece aí na aula, Lelê. Para a Laura e para a Letícia, um beijo grande da prof. Beijo para todos os bonitos e bonitas. A gente se vê amanhã, sexta-feira, aqui no canal. Não esquece que a partir da semana que vem, todos os dias, tem live e eu estou fazendo chamada. Você tem que ir para a aula para ganhar a presença. 50 minutinhos, só um pouquinho, gente. O prof tá falando tanto, tá doendo na garganta. 50 minutinhos aí de aula todo dia pra gente tirar as dúvidas, resolver as atividades. Tá bom, seus lindos? Então, até amanhã aqui no canal com o vídeo de sexta. E daí sim, começamos a aula todo dia, certo? Beijo grande da prof. Fui!